Olá, sejam bem-vindos à Rádio Sbot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje nós teremos mais um episódio do programa Dose de Atualização, com o tema Fraturas atípicas do fêmur e osteonecrose de mandíbula. Eu sou Emílio Murad, irei conduzir essa moderação e contarei com a presença dos meus ilustres amigos, Dr. Frederico Barra, que é o nosso vice-presidente da ABOM, e o Dr. Rogério Savoy Machado, que é o nosso diretor científico. O que nós iremos abordar hoje são alguns eventos raros que podem ocorrer durante a utilização de antirreabsortivos, que são os bisfosfonatos e o denosumab. E o objetivo desta discussão é desmistificar os eventos adversos nesse tratamento, fazendo com que nós tenhamos maior conhecimento desses efeitos para que nós tenhamos segurança em utilizar os medicamentos para o tratamento da osteoporose e, com certeza, evitar uma fratura decorrente dessas e todas as suas complicações. Eu gostaria, inicialmente, de passar a palavra ao meu querido amigo Frederico, para que ele se apresentasse, e depois o Dr. Rogério Sabal. Olá, sejam todos bem-vindos. Sou o Dr. Frederico Barra. Estamos aqui para discutir alguns tópicos importantes no dia a dia do consultório para os colegas ortopedistas. É um prazer estar aqui com vocês. Olá, sou Rogério Savoy e ortopedista. É um prazer, uma honra aqui participar desse bate-papo. Tá? Parabéns à SBOT aí e aos colegas convidados. E vamos fazer um bate-papo bastante interessante aí, que é o dia a dia aí do consultório, algumas preocupações aí que os pacientes trazem, ou até nós ortopedistas temos. E como o doutor Emílio falou aí, vamos fazer um bate-papo para desmistificar aí algumas preocupações que nós temos aí, que nem sempre devem fazer parte aí da nossa decisão no tratamento do paciente com osteoporose. Frederico, gostaria que você, inicialmente, nos falasse principalmente da função dos bisfosfonatos e do denosumab, aonde que eles atuam nessa prevenção de osteoporose e qual é a função desses medicamentos. Muito bem, então no tratamento da osteoporose, esses medicamentos são considerados antirreabsortivos. Eles vão bloquear a função do osteoclasto, que é a célula que reabsorve o osso. A gente tem que lembrar que o osso é um tecido vivo, ele renova 10% ao ano, e eu preciso renovar o esqueleto para que o esqueleto renovado, o esqueleto novo, não frature. Se eu bloquear a remodelação óssea por um período prolongado, 8, 9, 10 anos seguidos, eu vou aumentar a chance de que um esqueleto velho, não renovado, frature. Então, a ideia é, quando eu uso um medicamento antirreabsortivo por longo tempo, eu tenho que estar de olho na função do osteoclasto. Então, o bisfosfonato, ele mata o osteoclasto, faz apoptose através da inibição da FPPS, farnesil pirofosfato sintase, e ele fica grudado no osso, ele fica adsorvido por um período prolongado. Então, mesmo parando de usar um bisfosfonato, ele vai continuar atuando. Enquanto que o denosumab tem uma atuação por 6 meses a cada injeção e ele não mata o osteoclasto, ele só bloqueia através de um bloqueio do sistema osteoprotegerina rank ligante. Então, o denosumab, que é um anticorpo monoclonal, ele vai bloquear o rank ligante, diminuindo a atividade do osteoclasto. Perfeito. Já que você tocou nesse assunto que se fixa o osso, eu gostaria, Rogério, que você falasse mais ou menos para mim qual o tempo que esses bisfosfonatos eles ficam incorporados a esse osso. Porque é muito comum no nosso consultório, no nosso dia a dia, virem pacientes que vão fazer algum implante dentário ou que vão ser submetidos a alguma cirurgia ortopédica, que ele fala, doutor, o meu médico quer que eu suspenda esse medicamento por X tempo para que eu sofra esse procedimento. Então, dá uma noção para a gente, isso é de imediato, precisa de muito tempo ou não precisa suspender esses medicamentos para que se façam desde uma cirurgia ortopédica ou mesmo implante dentário? Então, os bisfosfonatos, né, falando em relação aos bisfosfonatos,
vai depender da afinidade e da potência dele, mas especialmente da afinidade. Então, existem alguns bisossonatos que eles têm uma afinidade maior. Então, eles têm uma potência e uma afinidade maior, então eles vão ficar mais tempo agindo durante esse osso, mesmo na retirada desse bisossonato, tá? Então, o exemplo, o ácido zoledrônico, por exemplo, o próprio alendronato. Então, esses são bisossonatos que eles têm uma ação que dura mais tempo, ele tem uma afinidade maior no osso, tá? Em contrapartida, quando nós falamos do risedronato, que também é um bisossonato que tem a mesma função, ele tem uma menor afinidade. Então, ele tem um desprendimento, que a gente pode dizer assim, mais rápido do osso. Então, quando nós pensamos em alguma situação, em falar em suspensão de um medicamento desses, tá, a gente tem que lembrar que os bisossonatos eles têm um efeito residual, e alguns deles vão durar mais tempo, outros menos tempo. O injetável, por exemplo, que é o ácido zoledrônico, tá, ele tem um tempo maior de ação, um tempo maior residual nesse osso quando é feita a suspensão. Tá? Em relação à outra pergunta, da questão do dentista, que isso é uma preocupação que tem sido dia a dia no nosso consultório, eu particularmente recebo todos os dias aí alguma preocupação do paciente, alguma carta que vem, tá? Em relação ao que se diz especificamente aí, osteonecrose de mandíbula. Acho que esse é o assunto, ou em relação a implantes. Então, é assim, não há dados suficientes que digam que o tempo de uso ou retirar esse medicamento 1 mês ou 2 meses antes para fazer esse tratamento dentário, que isso possa trazer aí algum benefício ou aumentar o risco ou diminuir o risco nesse procedimento, até porque esses medicamentos, os bisossonatos, eles têm um efeito residual, que pode levar aí 1 ano ou 2 anos ou até 3 anos após a suspensão. Rogério, eu queria acrescentar o seguinte, que o colega ortopedista, ele não deve suspender o tratamento da osteoporose em nenhuma dessas duas situações. A fratura osteoporótica, ela ocorre em pacientes acima de 50 anos, em 1 em cada 3 pacientes. Então, se a gente pegar pacientes acima de 50 anos, 1/3 vão apresentar em algum momento uma fratura osteoporótica. Isso representa 1 em cada 3, ou 33%. Se a gente fala de fratura atípica, eu tenho 1 a cada 10.000 pacientes tomando bisfosfonato ou denosumab vão ter uma fratura atípica. E se eu falo de osteonecrose, também é 1 a cada 10.000. Então, a chance de ter uma fratura atípica ou uma osteonecrose por uso dos medicamentos da osteoporose, ela é muito rara. Ela pode acontecer, a gente vai discutir aqui o que fazer, mas ela é rara. Então, o colega, em princípio, ele não pode parar de tratar a osteoporose, porque se o paciente tiver uma fratura osteoporótica, ele vai ter consequências dessa fratura. A gente sabe que a fratura osteoporótica, ela leva a uma alta mortalidade, principalmente se é a fratura do quadril ou da coluna vertebral. E quando o paciente não morre no primeiro, segundo ano de fratura, ele pode ficar com sequelas, que é uma diminuição da sua capacidade, da sua qualidade de vida. Então, não parem de tratar os pacientes de osteoporose, ok? Então, é importante lembrar, nós vamos entrar daqui a pouco na definição, né, da fratura atípica, e vamos falar um pouquinho mais, mas também é muito importante lembrar que a fratura atípica pode ocorrer em não usuários de bisfosfonatos de denosumab, tá? Quer dizer, não é inerente só ao uso dos bisfosfonatos do denosumab. Já que você entrou, Federico, na fratura atípica, define para mim a fratura atípica do fêmur. Então, é uma fratura que ocorre sem um trauma de alta energia, na região proximal do fêmur, geralmente subtrocantérica. Os critérios maiores para diagnóstico são espessamento da cortical lateral no sítio da fratura, fraturas incompletas
apenas na cortical lateral ou uma fratura completa em toda a estrutura óssea, mas com uma espícula lateral, uma linha de fratura que origina no córtex lateral, sendo substancialmente transversa e podendo se tornar oblíqua, e geralmente é uma fratura não cominutiva ou pouco cominutiva e associada a trauma mínimo ou nenhum trauma. E um dos critérios menores, que é geralmente a gente vê no consultório, a gente tem que pesquisar, é se o paciente tem dor na face lateral da coxa em vigência de uso de bisossonato. Como muito bem você falou, pacientes que não usam bisossonato podem ter fratura atípica e osteonecrose. Então, são aqueles pacientes com câncer e que estão usando altas doses de corticoide ou de quimioterapia, porque o câncer é uma doença altamente inflamatória, então o paciente pode alterar a sua remodelação óssea e com isso evoluir para essas duas complicações. Ou também o paciente da reumatologia com doenças autoimunes, que também está usando altas doses de corticoide. Então, como você muito bem frisou, não é isento de risco o paciente que não usa bisossonato. E a gente vê muitos colegas perguntando: ah, mas o meu paciente não usou bisossonato. O paciente usou só um ano de bisossonato. Será que é só o bisossonato que leva a esses eventos adversos? Então, não. Então, a gente tem que fazer toda uma anamnese adequada, um questionário adequado, principalmente em relação a câncer, doenças autoimunes, uso de corticoide e quimioterapia. Perfeito. Vale lembrar que tem alguns fatores de riscos associados, né? Paciente, como você bem disse, reumatológico, artrite reumatoide, diabetes, DPLC, né? A própria geometria do fêmur, né? Com varismo ou o diâmetro diafisário estreito, né? Uso de glicocorticoide, doenças genéticas, né? Como a osteopetrose, hipofosfatasia, né? Ou uso prolongado de bisossonatos. Então, isso é interessante, porque para a gente frisar que não é decorrência do uso exclusivo desses medicamentos, né? Rogério, já que ele falou um pouquinho para a gente, entra mais no detalhe dos critérios de diagnóstico. Tá? Então, para a gente dar o diagnóstico, tá? Existem os critérios. Esses critérios eles foram determinados já em 2014. Então, como o Fred muito bem falou, a primeira localização dessa fratura, ela deve estar subtrocantérica, tá? Ou no nível entre a região subtrocantérica e supracondiliana. Então, abaixo do trocânter menor e abaixo e acima da região supracondiliana. Então, critérios, tá? Então, desses 5 critérios que o Dr. Frederico falou, que é a espícula lateral, que é esse espessamento, ou já a fratura incompleta, ela tem que começar pela cortical lateral. Se for uma fratura completa, ela é um traço transverso ou oblíquo, onde ela vai ter ali a espícula na região medial. É uma fratura que ela pode ser sem trauma ou um trauma mínimo, e ela não tem cominuição. Então, precisa ter pelo menos 4 desses 5 critérios para que seja diagnosticado como uma fratura atípica. Lembrando, tá? Existem alguns colegas também que usam o termo fratura do bisossonato, não é. Outros pacientes que nunca fizeram tratamento, tá? Eles podem ter uma fratura atípica também. O denosumab também, a gente tem que lembrar dos antirreabsortivos, também podem incluir nesse padrão, tá? Existem os critérios menores, então, dor bilateral ou dor prodrômica. Então, esses critérios menores, eles não são os mais importantes, eles podem estar presentes, mas o diagnóstico, a gente tem que pensar nesses 5 critérios primeiros, os critérios maiores que foram citados, 4 deles devem estar presentes. Só fazendo um adendo em relação a essa preocupação da fratura atípica, então, esse número é muito importante, isso que o Fred falou, tá? Se nós pegarmos, assim, paciente que faz uso 2 anos, por exemplo, de um bisossonato, ou até de um denosumab, de um antirreabsortivo, tá? Em 100 mil indivíduos que fazem o tratamento, 1 ou 2, no máximo, terão uma fratura atípica. Tá? Então, não é para ser uma preocupação.
E uma outra coisa aí que é importante é isso aí, a gente tentar entender quem é o paciente que pode ter o risco um pouco maior. Mas, basicamente, o critério e o diagnóstico é isso. Eu acho, Rogério e Emílio, que é algo interessante também. Acho que você tocou num ponto importante, que é o tempo de tratamento para fratura atípica. O que a gente tem é que até 5 anos, né, de uso dos bisfosfonatos orais, alendronato, risedronato e bandronato, ou 3 anos de uso do bisfosfonato EV, que é o azoledrônico, ou 5 anos de uso do denosumab, que é o Prolia. Então, esses medicamentos, nesse tempo, a chance de uma fratura atípica é muito baixa, como você já comentou. Por isso, inclusive, às vezes a gente dá um drug holiday ou férias quando é um paciente que ainda não tem fraturas osteoporóticas. Então, aquele paciente que não tem fratura osteoporótica, eu posso pensar em deixar ele 1, 2, 3 anos sem tratar, vou acompanhando só com a densitometria no consultório, e se ele não estiver piorando significativamente, que seria uma diminuição de 3, 4% na densitometria, eu vou deixando ele sem o medicamento, para que as células ósseas, o osteoclasto e o osteoblasto, voltem a reativar esse metabolismo e renovem esse esqueleto. Então, as férias do tratamento são importantes para isso, para a gente renovar o esqueleto. Agora, é um paciente que já quebrou o quadril, quebrou a coluna, é um paciente que tem fratura osteoporótica, uma fratura por trauma de baixa energia, esse paciente não tem férias. Então, esse paciente vai tomar um remédio por 10, 15, 20 anos. Então, esse paciente, eu tenho que pensar em qual a melhor sequência de tratamento, o que fazer após o bisfosfonato, o que fazer após o denosumab, para que ele não aumente o seu risco de fratura atípica e, com isso, eu otimize o tratamento desse paciente. Perfeito. Acho Posso que fazer uma colocação? Não sei se é a experiência de vocês também, tá? A gente tem visto aí, não tanto, mas aumentou um pouquinho a incidência aí do paciente com fratura atípica. Mas o interessante é que quando a gente vai ver quem são esses pacientes, ou essas pacientes com fratura atípica, ah, claro, nós já vimos aí o diabetes, o uso do glicocorticoide, o varismo, especialmente no asiático, podem ser alguns fatores aí preponderantes ou fatores de risco, mas quando a gente observa, pelo menos essa impressão que eu tenho na prática clínica, gostaria de saber de vocês também, são pacientes que inicialmente não deveriam ter iniciado o tratamento, inclusive, tá? São aqueles pacientes que tinham uma osteopenia, tá? Se a gente considerar aí, levar até em consideração o Frax, por exemplo, não eram pacientes de alto risco, então eles tinham uma osteopenia, foi iniciado um tratamento com bisfosfonato para esse paciente, ou até com denosumab, mas inicialmente sem uma indicação do tratamento. E isso faz com que mude o metabolismo de um osso que ele mesmo sendo osteopênico, ele ainda tem um metabolismo relativamente normal. Então, quando usa esses fármacos, esses medicamentos, ele é para mudar o metabolismo, ele vai mexer no osteoclasto. Então, usar um medicamento em quem não tem indicação, e especialmente se a gente usar por um tempo mais prolongado, a gente vai aumentar ainda mais o risco. Então, não sei se vocês têm essa percepção no consultório também, ou no hospital, que quando chega, muitas das vezes, embora seja raro, são pacientes que não teriam nem indicação inicialmente para começar esse tratamento. perfeito, Rogério. Eu acho que assim, o que eu tenho, não é que tenha aumentado a incidência, né? Nós tratamos muitos pacientes com osteoporose, muitos. Hum. E frente assim, ao volume que nós tratamos, eu acho que a incidência é pequena. Por isso que o objetivo nosso dessa discussão é para que encorajar os colegas ao diagnosticar a osteoporose, né, se não tenham receio ou medo de tratá-los. Isso que você colocou é muito importante. Eu tenho observado em dois tipos de casos. O último paciente que eu peguei com fratura atípica do fêmur, que foi recente, tem 35 dias de operado, inclusive ela voltou no meu consultório essa semana, é por uma desorientação.
Por quê? Essa paciente estava usando um bisfosfonato sem acompanhamento com densitometria há 15 anos ininterruptas. 15 anos. Então, quer dizer, assim, de uma maneira que não deveria ser usado. E isso que você falou, já há mais tempo, aqui eu peguei com outra fratura atípica, foi exatamente uma paciente que a gente se vê frente a uma paciente que começou a tratar tomando um bisfosfonato ainda na fase de uma osteopenia. E digo mais, uma osteopenia muito pequena. Se a gente for pegar na definição de osteopenia, essa paciente tinha menos 1,4 desvios padrões. Então, era uma paciente que mereceria uma orientação, um tratamento não farmacológico, né, com estimular outras coisas para que ela ganhasse massa óssea, e começou. Então, são dois casos frequentes. Então, a sua colocação é muito pertinente, que a gente precisa tomar cuidado com uma utilização muito precoce, onde não haveria indicação. E que o Fred colocou é importante. Aqueles pacientes que têm uma osteoporose de alto risco, nós não devemos fazer o drop hog. Ela teve uma fratura e ela tem. Por que nós falamos aquela história de quando menos é mais? Quando o benefício é muito maior do que o risco, nós temos que usar nessas pacientes, sim, de forma ininterrupta. Nós temos uma grande variedade de medicamentos para abordar isso aí. Mas eu acho que isso daí é realmente muito pertinente e obrigado pela colocação. Emílio, eu queria deixar claro para os colegas também que estão escutando a gente aqui no podcast da SBOT, que ao se depararem com uma fratura atípica, seja ela completa ou incompleta, o tratamento é cirúrgico, tem que fazer uma haste intramedular, de preferência, além de suspender imediatamente o antirreabsortivo, seja bisfosfonato ou denosumab, e entrar imediatamente com a teriparatida após o tratamento cirúrgico, além de otimizar cálcio e vitamina D para esse paciente. Geralmente a gente observa que cálcio e vitamina D estão baixos, então tem que prescrever doses maiores de cálcio, um comprimido 2 vezes ao dia de cálcio, e a vitamina D, fazer a dose de ataque de reposição de 50 mil semanal, ou depois a dose de manutenção de 2.000 por dia. Então, a dúvida que vem, o Rogério pode até falar um pouco sobre isso, a gente estava conversando, no caso do bisfosfonato, imediatamente se faz a teriparatida. Esse não tem dúvida. Agora, a dúvida é, e se for o denosumab? Se a fratura atípica for com denosumab, qual medicamento fazer? Porque a gente percebe na literatura que fazer teriparatida após o denosumab tem uma diminuição de massa óssea no primeiro ano, e isso pode levar a outras fraturas osteoporóticas. Então, o que a literatura traz são outras possibilidades, como raloxifeno e calcitonina. O que você acha disso, Rogério? É isso aí. Só lembrar também, né, que o Fred falou lá do tratamento, e lembrar de monitorar o lado contralateral, né? Porque em até 30% ou um pouco mais aí, pode ter a bilateralidade aí na fratura atípica, né? Então, tratou um lado, lembrar que tem o outro lado, tem que monitorar também. Então, isso que o Fred falou é importante. Tem uma fratura atípica por bisfosfonato, tem que suspender o bisfosfonato. E é interessante que a literatura mostra que a partir do momento que suspende esse bisfosfonato, independentemente do tempo que ele foi utilizado, em um ano de suspensão, diminui em 70% o risco da fratura atípica contralateral. Então, suspendeu o bisfosfonato, mas e aí, o que vai fazer? Aquele osso, ele é um osso adinâmico, a gente está diante de um paciente que tem a osteoporose, então a gente tem que pensar na fratura atípica e tratar a osteoporose. É o que o Fred falou, bisfosfonato suspende imediatamente teriparatida, tá? Não está em bula, mas alguns estudos, e até alguns estudos aí robustos, eles evidenciam, sim, que pode ter uma melhora nessa consolidação ou diminuir o risco de retardo de consolidação ou de não união à pseudoartrose para essa fratura operada. Tá? E o paciente que fez uso de bisfosfonato, é isso daí, ou desculpa, do denosumab. Esse paciente ele não pode sequenciar, deve ser suspenso também, porque esse paciente ele fez uma fratura atípica, aí aquele problema, suspender
o denosumab, a gente pode aumentar o risco de rebote, especialmente se ele estiver tomando o denosumab por 2, 3 anos, tá? Então a gente pode ter o risco aí de fratura rebote. Para esses pacientes, não pode entrar com a teriparatida, tá? Como o Fred falou, a teriparatida ela pode aumentar inicialmente uma reabsorção óssea e potencializar aí o risco aí de uma fratura que não até atípica, assim, mas a osteoporótica. Então, para esses pacientes, uma recomendação é suspende o denosumab, ele não pode ficar desassistido de tratamento e alguma coisa deve ser feita. Então, o que se fala, tá, na literatura? Utilização de calcitonina ou a utilização aí do haloxifeno. Nenhum deles vai ser capaz, tá, de segurar, vamos dizer assim, essa perda de massa óssea de uma forma tão eficaz como se fosse o denosumab. Mas na vigência de suspender o denosumab para um paciente com fratura atípica, não pode entrar com um bisossonato, porque ele também é um potencial, nesse caso, potencializa a fratura atípica. Então, aí uma recomendação, um haloxifeno, por exemplo, ou até mesmo uma calcitonina para esse paciente. Eu, particularmente, nesses casos do denosumab, né, eu tenho utilizado realmente o haloxifeno por períodos curtos, mas eu tenho utilizado justamente para a gente evitar esse efeito rebote e segurar um pouco essa perda que vai estar acelerada nesse período, tá? E foi importante que vocês falaram, né, que a teriparatida por 2 anos é off-label, mas assim, nós não temos isso em bula, né? Mas é uma consideração que nós temos que fazer para esse paciente, como o Rogério falou, não ficar desassistido, tá? Porque é muito importante isso daí, tá certo? Bom, nós falamos já um pouco mais desse tratamento, naquelas fraturas completas, né? E nas incompletas, né? Que é o dread black line, que a gente tem que prestar atenção. Uma discussão que vem sendo muito nesse tratamento de fratura típica é realmente quem de vocês indica profilaticamente a pinagem contralateral para evitar uma fratura do lado contralateral? Eu Está dentro indico, do critério. Se o paciente tiver com dor, tem que fazer. é, porque se tiver a fratura contralateral, entrou no critério, se existe assim, o paciente é um paciente com comorbidade para cirurgia, ou o paciente pode se negar a operar também. Pode acontecer isso daí. O paciente fala, não quero operar. Então, o tratamento medicamentoso, a suspensão do bisossonato ou do denosumab, nesse caso, ela persiste, tá? Com a introdução aí, no caso do bisossonato, transfere para a teriparatida, e no bisossonato, como nós vimos, o haloxifeno, mas aí para esse paciente retira a carga, 8 a 12 semanas, isso tudo, mas ciente o paciente que independentemente de qualquer coisa, essa fratura pode acontecer. Mas a indicação é cirúrgica, né? Emílio, eu queria comentar um pouquinho sobre a outra complicação que a gente estava falando, Eu da ia abordar isso. osteonecrose de mandíbula, que também é muito rara, né? Que é uma exposição da mandíbula ali por 8 semanas, após uma alta dose de bisossonato. Então, geralmente, ela é um pouco diferente da fratura atípica, porque a fratura atípica é o tempo prolongado de uso. 8 anos, 9 anos, 10 anos. Já a osteonecrose é no tempo curto, de 1 a 2 anos de uso, só que em altas doses. Quanto maior a dose do bisossonato feita nesse primeiro e segundo ano, maior a chance de osteonecrose. E por isso ocorre muito também nos pacientes da oncologia com câncer e da reumato, porque às vezes são pacientes que vão tomar, principalmente no câncer, vão tomar altas doses de bisossonato ou denosumab para evitar a osteólise tumoral e eles podem evoluir com essa osteonecrose de mandíbula. E ainda assim Perfeito. não é comum, né? Ainda assim não é tão. Ela é um pouco mais frequente no oncológico, mas não é comum. Isso que o Fred falou é importante, porque o paciente chega para a gente com uma recomendação do colega dentista para não tomar o medicamento da osteoporose, porque vai ter osteonecrose. Então, isso que o Fred falou, para os colegas que estão ouvindo, isso talvez seja a mensagem mais importante. A osteonecrose, embora rara, ela tem uma incidência maior no paciente oncológico. Então, vamos dar um exemplo do zoledronato, o ácido zoledrônico.
No tratamento da osteoporose, nós vamos usar esse ácido zoledrônico por 3 a 6 anos, tá? E é uma dose que é uma vez ao ano com 5 miligramas. No paciente oncológico, também pode ser usado, no metastático, por exemplo, também é usado esse ácido zoledrônico, tá? Numa dosagem de 4 miligramas, só que ela pode ser mensal ou até trimestral. Então, nós estamos falando em dosagens de 5 a 10 vezes maior, tá? Num período, espaço de tempo. E o denosumab é a mesma coisa. O denosumab, ele é utilizado para osteoporose numa dosagem, que é o subcutâneo, de 60 miligramas a cada 6 meses. Para o paciente oncológico, existe também o denosumab, só que a dosagem é de 120 miligramas, ou seja, é o dobro da dosagem, mas a posologia ela pode ser mensal ou trimestral, ou seja, da mesma forma, nós estamos usando 5 a 10 vezes mais e num paciente já debilitado. Então, quando a gente pensa no medicamento, esse risco de osteonecrose, até o colega dentista, isso tudo, a gente tem que fazer o quê? Personalizar. Nós estamos falando o quê? Qual é a dosagem? Qual é o perfil do paciente? É isso que é importante, que vai determinar o risco maior ou não da osteonecrose de mandíbula. Tá? Se a gente pensar no paciente de osteoporose, é 1 para 100 mil. Ali, quando muito, 1 para 10 mil. Então, se a gente pensar assim, osteonecrose de mandíbula, no pior cenário, tem tratamento e não mata. Mas uma fratura de fêmur, tá? Num paciente com uma fratura por osteoporose, a mortalidade, o colega ortopedista sabe, 20 a 30% no primeiro ano, fora tudo aí o que o Fred já falou. Então, mais uma vez, não pare de tratar o seu paciente de osteoporose pensando nesses riscos. É lógico que a gente vai minimizar os riscos, mas a osteoporose, a fratura osteoporótica é muito mais grave, traz muito mais mortalidade e sequelas do que a osteonecrose de mandíbula e a fratura atípica. Eu acho só, aqui, Só o que eu para acho a que vai gente acabar fazer o... virando aí uma cartilha, talvez, tem que haver, sim, um consenso entre o dentista e o médico. Isso é muito importante, porque isso vai trazer o bem maior para o paciente. Mas o que eu acho que vai acontecer nessa situação é o paciente vai fazer o tratamento para osteoporose, faz uma avaliação bucal prévia, faz durante o tratamento. É um paciente diabético, é um paciente tabagista, é um paciente que faz uso de corticoide, tem uma doença periodontal onde esse risco pode aumentar um pouco, vamos trabalhar junto com o dentista, vamos minimizar esse risco, tá? Por vezes, o problema está na saúde bucal desse paciente. Então, é importante a gente ter aí essa sintonia com o colega dentista, aí também numa avaliação pré e durante desse paciente. Só para lembrar, né? O diagnóstico da osteonecrose é essencialmente clínico, né? Que o que a gente observa é aquela exposição óssea acompanhada de dor, né? Podendo às vezes ser até assintomática essa exposição. Tem presença de edema, secreção purulenta e às vezes até fístulas cutâneas. O que o Fred e o Rogério falaram é muito importante. E uma coisa importante também para o colega que está tratando a osteoporose usando esses medicamentos, né, é que nós temos no nosso site da Bom, né, uma orientação para os dentistas, que é interessante, isso a gente pega. Eu normalmente, quando o dentista me questiona se ele deve ou não, o paciente vem nos questionando se ele deve ou não parar, eu acabo imprimindo isso. Tem 42 referências bibliográficas falando que não tem fundamento se suspender o tratamento de osteoporose com o receio ou medo de se ter uma osteonecrose, devido à baixíssima incidência dessa, dessa complicação e que realmente, se você suspender o tratamento da osteoporose, você vai ter consequências muito maiores, até podendo levar à morte, do que uma osteonecrose de mandíbula, que pode ser tratada e ter uma resolução total dessa clínica. E lembrar, Emílio, que a teriparatida também não causa osteonecrose de mandíbula. Então, a teriparatida aí é um medicamento de segurança, né? Um medicamento muito forte, potente para tratar a osteoporose, e ela não causa nem a fratura atípica femoral, como também não causa a osteonecrose de mandíbula. Uma pergunta que eu queria fazer para o Rogério, porque eu sei que ele é um expert no falar no CTX, né? Que é um dos marcadores que nós podemos utilizar para a osteonecrose de mandíbula. Então, Rogério, dê uma explanada rápida para a gente sobre o CTX
quando você tem essa suspeita, se também a gente pode usar esse marcador, que é um marcador de supressão óssea, para o diagnóstico da osteonecrose, que a gente tem observado que é também um exame que pode ser solicitado. Então vamos lá, bem rápido. O que que é o CTX? CTX, ele, quando o osteoclasto está fazendo a reabsorção óssea, está fazendo lá a fagocitose óssea, ele faz e ele vai eliminar um produto desse osso que ele fez a fagocitose, que são pequenas partes de colágeno, que é o telopeptídeo C-terminal, que é o CTX, tá? E esse CTX, ele pode ser dosado na circulação, ele é dosado no sangue. Então, se a gente tem um CTX muito alto, significa que esse osteoclasto está trabalhando muito. Quando nós utilizamos um antirreabsortivo, que são os medicamentos que diminuem a atividade do osteoclasto, o osteoclasto, então, ele não vai ter ação, seja por apoptose ou por inibição. E aí o que acontece? Se ele não tem ação, não tem a fagocitose, não tem a reabsorção, então esse CTX, esse produto, ele vai estar diminuído na circulação sanguínea. Existem aí algumas situações que a gente usa o CTX na osteoporose, quando a gente quer saber a adesão do paciente, ou se a gente quer saber se o nosso tratamento está dando certo, ou até para mudar o tratamento. Com relação à osteonecrose de mandíbula, tá? Fala-se em dosar o CTX, isso é o dentista, tá? O dentista, na ortopedia, na reumato, na geriatria, a gente não vê isso, tá? E nem parte desse princípio. Mas quando há, pelo dentista, um CTX tá abaixo de 0,5, o dentista ele fala para não fazer o tratamento dentário, seja implante, seja uma extração, alguma coisa assim, porque isso significa uma alta atividade do osteoclasto e que pode comprometer aí o tratamento e causar aí um problema, uma osteonecrose. No entanto, isso é importante, o estudo que disse isso não é um estudo robusto e não existe base científica robusta na literatura, tá? Que possa respaldar essa conduta em relação ao CTX e à osteonecrose de mandíbula. Eu não sei se os colegas concordam também com essa pontuação. Perfeito. Bom, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a SBOT por essa oportunidade desse podcast, né? Para que nós, através dessas doses de atualização, nós pudermos assim desmistificar essas duas complicações que, como todos nós já fizemos e repetimos diversas vezes, são pequenas frente às consequências de um não tratamento adequado para a osteoporose. Então, eu gostaria que, em meu nome, gostaria depois de passar aos colegas, de agradecer a esta oportunidade para que a gente possa realmente acreditar no tratamento, incentivar cada vez mais para que os nossos pacientes sejam tratados, para que nós não tenhamos complicações maiores com não tratamento, que é a fratura, que nós chamamos até daquela cascata fraturária que acaba, por fim, podendo levar à morte. Então, mais uma vez, aqui agradecer a esta oportunidade, a essa iniciativa, e que nós possamos, em outras oportunidades, trazer outros ativos, outras discussões para que a gente possa elucidar dentro da classe dos osteometabólicos. Gostaria de passar aos colegas para as considerações finais. Muito bem, eu queria, como consideração final, reforçar aos colegas que não parem de tratar os pacientes com osteoporose ou fratura osteoporótica. Tratem adequadamente. Se não tiver fratura ainda, trate por pelo menos 5 anos. Se já tiver fratura, não pare de tratar, são 20 anos de tratamento. E que essas complicações que falamos hoje, fratura atípica femoral e osteonecrose, são muito raras, né, em torno aí de 1 para 1.000, 1 para 10.000, dependendo da situação. Então, que você não deve parar o tratamento do seu paciente, você só deve ajustar. E que a teriparatida e a calcitonina seriam as drogas aí que a gente tem que não aumentam esse risco dessas duas complicações. Está na dúvida, vai para a teriparatida ou calcitonina.
Eu quero agradecer, parabenizar a SBOT aí, e também é uma honra aqui poder representar a ABOM, a Sociedade, a Associação Brasileira Ortopédica de Osteometabolismo. E é isso aí, faço as mesmas palavras, lembrar que não é para deixar de tratar o paciente com osteoporose, e essas complicações são muito raras e elas não devem ser o que vai decidir lá na hora se vai tratar ou não o paciente. O paciente deve ser tratado. E lembrar aí os colegas também que queiram associar aí a ABOM, entrar no site da ABOM, colegas ortopedistas que podem também associar e ir lá buscar lá revistas, pesquisas, enfim, se quiser saber um pouco mais sobre osteoporoses e tratamentos, isso tudo, lá no nosso site também. Será um prazer tê-los visitando e se tornando membro aí, mais um ortopedista bom.